Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma correção nossa aqui no aulalivre.net. Sou o Prof. Igor e a gente vai ver uma questãozinha de filosofia, um pouquinho de sociologia também. E essa questão em particular, ela vai fazer uma baita de uma história grande, mas o central dela, assim, o básico, é bem tranquilo de entender. Vai ser a questão 66 do caderno amarelo de Ciências Humanas, Enem 2020. Sem mais delongas, vamos para elas. Como sempre, regrinha de ouro, lê primeiro o enunciado, depois a gente vai para o texto se precisar. O enunciado diz: o processo de ressignificação do trabalho nas sociedades modernas teve início a partir do surgimento de uma nova mentalidade, influenciado pela... Ou seja, teve alguma coisa que mudou nas relações de trabalho, na maneira que nós entendíamos o que é trabalhar, e aconteceu na modernidade. E o texto vai falar disso, e então a questão pede para a gente identificar o que aconteceu, o que mudou na mentalidade das pessoas, que mudou também a maneira que o trabalho era percebido, reconhecido no período moderno. Sem mais delongas, vamos para o texto rapidinho. O texto nos diz: desde o mundo antigo e sua filosofia, mundo antigo aqui pode entender como Grécia, que o trabalho tem sido compreendido como expressão de vida e degradação, criação e infelicidade, atividade vital e escravidão, felicidade social e servidão, trabalho e fadiga. Na modernidade, sob o comando do mundo da mercadoria e do dinheiro, a prevalência do negócio, negar o ócio, veio sepultar o império do repouso, da folga e da preguiça, criando uma ética positiva do trabalho. Ou seja, o que ele está falando basicamente? O pessoal na antiguidade achava o trabalho a coisa mais pior de ruim de todas do mundo. E então o trabalho no sentido pesado, trabalho manual, ficar horas trabalhando na mesma coisa, era visto como mais ou menos negativo. Isso faz muito sentido se a gente pegar, primeiramente, a compreensão de que a filosofia grega e a própria sociedade era estruturada em torno de ideias aristocráticas, né? Tinha uma elite que governava e muito da população era pobre, e também abaixo ainda da população pobre tinha os que nem eram considerados população, direito, que eram as pessoas escravizadas, né? As sociedades greco-romanas eram escravistas, e depois a gente foi para a sociedade medieval, que no modelo feudal tinha os nobres, tinha o clero também, de um lado, no topo, pouco trabalho, se ainda trabalhavam, e por outro lado tinha a plebe, né? Os plebeus que trabalhavam muito, faziam um trabalho pesado. Então o texto estabelece essa relação aqui de que o trabalho é visto como algo negativo. A gente pode até pensar rapidinho aqui, vamos pegar uma palavrinha que todo mundo conhece, que é escola, o lugar onde a gente estuda justamente. Escola vem de uma palavrinha grega, que é iskole, que significa ócio, não trabalhar. Ou seja, escola, o lugar que a gente vai para estudar, é porque a gente não trabalha. O berço da filosofia está aí dentro. A ideia de que estudar, fazer coisas teóricas, fazer filosofia, era permitido só para aqueles que estavam no topo, não para aqueles que trabalhavam. E é justamente essa mudança de pensamento, passar do momento em que as atividades consideradas nobres, como a filosofia, estavam intimamente ligadas à falta de trabalho, ao ócio, e disto a gente mudou para uma mentalidade que não, trabalhar é bom, tem que trabalhar o máximo possível, tem que agradar o chefe e assim por diante. A questão está investigando isso daí. Sem mais delongas, vamos para as alternativas. Letra A. Reforma higienista, que combateu o caráter excessivo e insalubre do trabalho fabril. Trabalho fabril é trabalhar em fábrica, e reforma higienista foi reformar as condições higiênicas deste trabalho, e que foi algo que eventualmente aconteceu em boa parte do mundo, porém isso aconteceu muito depois. A gente vai ter no processo de modernidade essa supervalorização do trabalho, supervalorização do dinheiro, e muito depois disso que a gente vai chegar nas reformas higienistas. Lembre-se que durante boa parte da Revolução Industrial as pessoas morriam por ter más condições de trabalho, precisamente. Lembre da aula de história, que tem aquelas imagens de fábrica que o pessoal saía todo assim sujo de pó, de fuligem, de gás mesmo, de ficar respirando gases tóxicos. As condições de trabalho em termos higiênicos vão melhorar muito depois do advento da modernidade e suas relações de trabalho. Então, letra A está incorreta. Letra B, reforma protestante, que expressou a importância das atividades laborais no mundo secularizado.
Essa daqui está mais interessante, né? Teve a reforma protestante, ou seja, tiveram as religiões cristãs que não estavam de acordo com o catolicismo romano, e muitas delas iam, de fato, valorizar o trabalho, e, em particular, no mundo secularizado. Vale lembrar que a era moderna é a era secular, ou seja, é a era em que a base da sociedade não é mais Deus, não é mais religião, como foi na Idade Média. Agora a base da sociedade eram as relações de trabalho. Então, letra B está interessante, a gente sublinha ela, deixa separadinha. Letra C. Força do sindicalismo, que emergiu no esteio do anarquismo reivindicando os direitos trabalhistas. Leu ali o sindicalismo, já pode riscar isso daqui que está errado, porque ele falou que teve uma mudança de mentalidade, que está ligada a essa ideia de que tudo que estava relacionado ao trabalho era bom, e isso daí, gente, vai surgir bem ali no início dos processos modernos, no início, vai surgir até um pouco antes das revoluções industriais. E vai, óbvio, ficar mais evidente nelas. E os sindicatos, a força sindical, de fato, vai vir de novo bem depois, que são as pessoas exigindo por condições de trabalho. De novo, lembrem a aula de história, né? Grande parte da Revolução Industrial, as nossas condições de trabalho eram péssimas, especialmente no mundo das fábricas. Letra D. Participação das mulheres em movimentos sociais, defendendo o direito ao trabalho. E essa daí também ela fala algo muito relevante, que foi o fato de mulheres protestarem, terem movimentos, terem ações sociais, buscando participação no mercado de trabalho. Porém, de novo, não é essa mudança que ele está pegando, não é a mudança da nossa visão de que escola era uma coisa boa porque envolvia ócio, envolvia a falta de trabalho, envolvia a contemplação daí, para um mundo em que o trabalho era positivo. E também, novamente, tem a questão histórica, né? A participação das mulheres e os movimentos feministas, tal como a gente costuma datar eles, vão vir depois. O movimento inicial das questões de trabalho era que todo mundo que trabalhava tinha péssimas condições, mas a mentalidade da época ainda favorecia isso, favorecia o surgimento de grandes indústrias, grandes fábricas e pegar também o trabalho que pudesse. Vale lembrar que nessa época não só em alguns setores as mulheres trabalhavam, ainda que muito precariamente, mas crianças costumavam trabalhar em fábricas. Daí a gente tem aquelas histórias bastante terríveis de crianças que se machucavam muito, perdiam braço, perna no trabalho das fábricas. Por fim, letra E, visão do catolicismo, que desde a Idade Média defendia a dignidade do trabalho e do lucro. Gente, essa tá errada, né? Poxa, escolé, eu falei aqui, vai ser a base do quê? Das escolas e da escolástica, o movimento ali do catolicismo junto da filosofia medieval. O catolicismo não defende a dignidade do trabalho e do lucro. O catolicismo condena o lucro em excesso, inclusive. Né? Vamos lembrar dos estudos da Bíblia aí, galera. Mateus 19, 24. É mais fácil passar um camelo por uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Justamente o catolicismo vai defender que o lucro em excesso é um pecado da ganância. São as religiões protestantes, então voltamos ali, letra B, que vão avançar essa visão de que a prosperidade na terra reflete a prosperidade no céu. Aqui a gente pode lembrar muito da obra do Max Weber, né, que ele falava do espírito do capitalismo, e ele vai relacionar justamente as ideias de como o calvinismo, que é uma vertente específica das religiões protestantes, está intimamente ligado com a mentalidade de que a prosperidade terrena, ou seja, a gente ter sucesso na terra, vai nos levar depois para a prosperidade no reino dos céus. Então, a alternativa correta, letra B, reforma protestante, que expressou a importância das atividades laborais no mundo secularizado. Lembrando aqui que essa é a questão 66 do Caderno Amarelo de Ciências Humanas do Enem. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Por favor, nos sigam nas redes sociais e até uma próxima.